Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os impactos da geografia no quesito epidemias, pandemias e doenças infecciosas pelo mundo e as características, como que nós podemos abordar. Aí vai facilitar demais para você também que está fazendo Enem, mas também serve também como um vídeo de conscientização e de análise na perspectiva global e também local. Iremos falar um pouquinho sobre o aspecto geográfico de como esses vírus e como quais são as causas e as consequências dos vírus e também das doenças, das questões sociais e também de saúde, tanto a parte da saúde pública também quanto da parte socioambiental. Então, sem mais delongas, eu vou começar. Eu vou topicar aqui, eu não fiz nenhum roteiro nesse vídeo, então vou começar a falar aqui e aí a gente vê no que vai dar, beleza? Vou começar a falar aqui sobre as questões do desmatamento. Ano passado nós tivemos ali aquela polêmica sobre o desmatamento da floresta amazônica. Vimos que o governo atual tentou aí diminuir e também tentou, como posso falar, deixar menos claro alguns dados do desmatamento da Amazônia, mas um dos fatos já é comprovado que ano passado foi um dos anos aí que nós tivemos um dos maiores desmatamentos na Amazônia. Um dos principais motivos você vai perceber que, por exemplo, foi a saída do presidente do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na tentativa, ele tentou bater de frente com o atual presidente da República e aí ele acabou sendo exonerado do cargo, entrou outro no lugar. Você também teve a questão do IBAMA, né, recentemente e tudo mais. Mas eu não vamos falar na questão de política, eu quero falar na questão geográfica. Sabendo disso tudo, por que eu estou falando aqui de desmatamento num vídeo que é sobre epidemias? Um dos principais fatores, tanto climático também como da questão da fauna e da flora, é que o desmatamento, a redução de áreas florestadas, a redução do habitat natural de alguns animais, também vegetais, isso vai facilitar o aumento aí de proliferação de doenças. Como assim, Léo? Como assim? Entenda no caso, vamos imaginar, à medida que você diminui o habitat de algumas espécies, essas espécies são obrigadas a migrarem para outras regiões. Essas migrações, elas são forçadas, obviamente, né, de espécies. Outra questão, alguns predadores, algumas presas, elas entram em extinção. Vale mencionar aí, a cada 9 minutos uma espécie, tanto da fauna e da flora, entra em extinção. Então você tem essa série de fatores que vai propiciar aí na proliferação dessas espécies. Aí eu falo para você, quando você desmata uma região, esses animais, essas presas, né, os predadores, a cadeia alimentar, ela é toda modificada. O que vai acontecer? Você tem um aumento, certo, no número de casos em regiões que você tem o desmatamento. Vou citar aqui exemplos como, por exemplo, a malária. Recentemente nós tivemos a zika, né, doenças aí normalmente tropicais, causada por mosquitos que são transmissores dessa doença, e vai se alastrando em grande parte do mundo. Por quê? Porque algumas espécies entram em extinção, esses mosquitinhos que se alimentavam dessas espécies não tem mais essas espécies, vão começar a se alimentar do sangue de outras espécies, e a partir daí você tem ou uma mutação genética de uma bactéria. Não é minha área aqui a questão da biologia, mas vai ter uma mutação de vírus e tudo mais, e aí vai surgir novas doenças cada vez mais difíceis de serem diagnosticadas. E uma notícia que eu vou dar no final para vocês é basicamente uma notícia negativa, mas vamos lá. Primeiro fator, a questão do desmatamento. O segundo fator é justamente o aquecimento global, que com o desmatamento, com o aumento aí das emissões de gases poluentes, ou a questão do efeito estufa e tudo mais, você está aumentando gradativamente a temperatura da Terra. A temperatura da Terra, por exemplo, no século passado aumentou, nos últimos 50 anos aumentou 1 grau, né? As previsões futuras que até 2100 a temperatura da Terra pode aumentar 3 graus, e você vai falar, mas isso aí é besteira, 3 graus e tudo mais. Mas, por exemplo, regiões tropicais como o Brasil, a temperatura vai ficar cada vez mais alta, e a partir daí essas regiões tropicais, esses mosquitos que vivem em regiões tropicais, irá se proliferar mais vezes, e com o desmatamento essas regiões que antes eram florestas, hoje estão sendo
povoadas, densamente povoadas, urbanizadas. Então, se o mosquitinho picava ali o animal, agora ele pica o ser humano. Ou seja, você tem aí a proliferação de doenças. Primeiro fator, a questão ambiental. Segundo fator, migrações. Nas migrações eu vou fazer um paralelo histórico, eu vou trazer um recorte histórico. Grandes navegações. Quando os europeus chegaram nas Américas, os europeus tiveram o primeiro contato com os ameríndios, né? A população nativa daqui da América. E qual foi um dos principais motivos para o genocídio indígena aqui nas regiões das Américas? Qual foi o principal motivo da redução da população nativa nas Américas? Você pode lembrar, foram as guerras, foram os conflitos entre os próprios índios, que os próprios europeus colocavam tribos umas contra as outras. Também tivemos isso, mas um dos principais fatores foi o quê? A propagação de doenças. Aí você vai falar, mas isso foi lá no século XV, século XVI. Vale ressaltar que nunca na história da humanidade o ser humano está em tanta circulação como hoje em dia. Você tem fluxos migratórios muito grandes, tanto da questão de refugiados, tanto da questão também do turismo, e isso favorece a circulação também de vírus, né, de bactérias, que em algumas regiões poderia estar controlada devido, como posso falar, a característica genética daquela nação, daquele local, e quando se espalha, quando você tem essa globalização migracional muito forte, o que vai acontecer? Vai ter um fluxo maior de pessoas, e essas pessoas podem levar doenças para regiões remotas. Um dos maiores exemplos é a questão da Zika. Você deve lembrar que recentemente, lá no período de 2013 e 2014, até 2015, nós temos até hoje casos de pessoas aí com Zika vírus, que é nada mais nada menos que um vírus que veio da África, já foi descoberto, por isso que recebe esse nome, por conta da floresta, né, da floresta da Zika, naquela região ali da África Central. Aí você teve, já sabemos da origem do vírus Zika, foi na região da Polinésia, né, aquela região ali da Oceania, das pequenas ilhas, Polinésia, Micronésia e tudo mais. Por que esse vírus chegou no Brasil? Muita gente, surgiu fake news falando que foi o governo, a questão das mulheres grávidas, da vacina, para não vacinar, como sempre, estamos vendo agora no Covid-19 as notícias. Mas aí você vai lembrar o seguinte, migrações. Aí tem houve várias tentativas de justificar como que o vírus chegou aqui no Brasil. Falaram das Copas das Confederações, que lembram que tinham uma seleção, se eu não me engano, do Tahiti, aí da região ali da Oceania. Você também pode falar sobre a Copa do Mundo, teve o Mundial de Canoagem, teve em 2012 a Jornada Mundial da Juventude. O Brasil nos últimos anos, no início dos anos 2010, recebeu muitos eventos mundiais que tinha muito fluxo de pessoas. Mas as pessoas esqueceram de um fator muito interessante. A Fiocruz de Pernambuco fez um estudo muito interessante e percebeu que o fluxo ali, a migração da Zika vírus, ela vem do Caribe, da região ali da América Central. E vindo da região da América Central, você tem uma perspectiva bem interessante. Por quê? Aí você vai falar, quais são os fluxos migratórios da América Central para o Brasil? Os médicos cubanos. Mas também vale lembrar que esse estudo percebeu que era não uma pessoa, mas um grupo de pessoas veio do Haiti, os refugiados haitianos. Vale lembrar que o Brasil aí liderou com a ONU a pacificação do Haiti depois de um terremoto, depois de uma guerra, de um conflito civil na região ali do Haiti no final dos anos 2010, 2007 até 2010. Então você tem ali questão migracional, a questão dos refugiados. No meu vídeo anterior eu falei que depois da questão do Zika, do Covid-19, vai aumentar a fiscalização entre fronteiras. Recentemente Donald Trump começou a falar sobre a questão das fronteiras, de receber brasileiros devido à política do Brasil, a política nacional brasileira sobre a questão ao combate do coronavírus. Ou seja, então essa questão migracional é um fator muito preponderante. O cinema, a literatura em si, né, a questão ficcional já aborda essa questão da migração em filmes, em livros, em desenhos, em videogames, em
jogos e tudo mais. Por exemplo, vou citar um filme, Planeta dos Macacos, a última trilogia do Planeta dos Macacos. Você tem lá, né? Até mostra a questão da migração no final do primeiro filme. Você tem um jogo, um aplicativo aí que tem nos celulares, né? Eu não sou muito ruim em inglês, mas é Plague Inc. lá, que você joga o vírus numa cidade, num país, e esse vírus se espalha. Qual é o principal método de contaminação do vírus? Você tem lá aviões, os aeroportos, a navegação e tudo mais. Você tem os mosquitos também lá no joguinho. Ou seja, tem jogos e tudo mais. Isso, a migração é um fator e nós estamos nos circulando muito, então isso vai favorecer a propagação aí de doença. Então, 2 assuntos de geografia aí sobre pandemias: a questão das mudanças climáticas e a questão da migração. Outro fator assim interessante do coronavírus é também o turismo, que também tem a ver com migrações, mas vou falar um turismo bem específico, é o turismo gastronômico. Todo mundo deve lembrar que o Covid-19 ela está sendo uma doença que está sendo investigada, e já se tem uma noção que foi de um morcego, que esse DNA do morcego pode ter misturado com o DNA do porco, e a partir ali na alimentação naquela feira de Wuhan e tudo mais, e isso vai favorecer também o quê? Na questão do turismo gastronômico. Pessoas que saem de um canto para outro do mundo para consumir, para conhecer pratos típicos de cada região. Isso vai favorecer a propagação de doenças, porque aí voltando para a questão da biologia, você tem a questão do organismo, a questão dos anticorpos e tudo mais, que aí nesse fluxo ali alimentar, que eu posso dizer assim, você vai favorecer aí a propagação de doenças. Um filme bem interessante que vai abordar isso é Contágio, né, que eu já falo muito para meus alunos, e é bem interessante você assistir nesse período aí de quarentena. O interessante você também mencionar é a questão dessa alimentação, desse fluxo que vai também afetar as relações sociais e comerciais entre os países. Por exemplo, a China, acredito eu, já falei no outro vídeo, a China será muito prejudicada aí no comércio internacional pós-pandemia, principalmente na questão dos alimentos, com medo aí de possíveis epidemias. Outro fator interessante é a urbanização. Já citei ali nas mudanças climáticas, mas também a questão da urbanização. Estamos vivendo cada vez mais em cidades muito grandes, principalmente em países pobres. Aí por isso que isso se justifica, por exemplo, a maior parte das epidemias, das pandemias, das doenças infecciosas surgirem em países pobres ou emergentes, né, em regiões, por exemplo, Ásia e África e América Latina. Tem um estudo lá, se eu não me engano, de uma universidade dos Estados Unidos ou da Inglaterra, que afirmava que uma próxima grande pandemia poderia surgir do Brasil devido às políticas brasileiras e devido à questão da urbanização brasileira, por conta da floresta amazônica e por conta do desmatamento da floresta amazônica. Por exemplo, como eu já falei, esse desmatamento faz com que você tenha fuga de animais, fuga de espécies e também a questão das bactérias. Então, voltando para a questão das cidades. Por exemplo, Wuhan tem 11 milhões de habitantes. Aquela região ali de Wuhan. Você também tem cidades como muito densamente povoadas, as pessoas vivendo cada vez mais enclausuradas. Eu falo que antes da Revolução Industrial era muito difícil você ter grande propagação de doenças, porque cada um vivia no seu, vamos lá lembrar do feudalismo, cada um vivia no seu feudo, você tinha pouco fluxo de pessoas. Hoje em dia o fluxo está maior, as cidades estão maiores e a partir daí você tem propagação de doenças. Ou seja, assuntos, mudanças climáticas, migrações, a questão do comércio, né? A questão da globalização e a urbanização, ou seja, assuntos aí que você pode observar, analisar, que pode cair no Enem, pode ajudar você na parte da geografia e também até mesmo para o seu cotidiano. Possivelmente eu posso fazer mais vídeos sobre o Covid-19, posso trazer alguns dados para vocês. Esse aqui foi um videozinho basicamente só sem roteiro, sem organização, basicamente só com o meu pensamento e também algumas leituras que eu fiz durante a semana, alguns vídeos que eu vi, algumas reportagens. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe um comentário. Quem quiser compartilhar aí para divulgar meu canal, fico feliz e valeu!